E nosso webinar de hoje vai ser falar um pouquinho sobre a amiloidose em geral, né, mais focado principalmente nas amiloidoses cardíacas e o diagnóstico diferencial da amiloidose AL e os outros subtipos de amiloidose, tá? Então, o que a gente sabe que as amiloidoses são um acúmulo de proteínas, de fibrinas que acumulam em diversos órgãos e tecidos, vão levando a necrose desses órgãos, aí levando, por fim, à falência desses órgãos e tecidos. A gente tem diferentes tipos de substâncias amiloides. Na nossa área, na hematologia, a gente sempre dá mais ênfase à amiloidose do subtipo AL, que ela é formada principalmente pelas cadeias leves das imunoglobulinas, tá? Produzidas pelas células dos plasmócitos. Pode passar. Tá? Em relação à epidemiologia, a gente sabe que as amiloidoses em geral são doenças ultra mega raras, tá? A amiloidose AL talvez seja a amiloidose mais prevalente dos subtipos de amiloidose, mas o Sandrigo na parte dele vai também falar um pouquinho sobre a amiloidose dos outros subtipos, que também não são tão infrequentes assim, mas o que a gente acredita é que, na verdade, a amiloidose, indivíduos acima de 60 anos de idade, tá? Assim, na mediana em torno de 63 anos, isso na amiloidose AL. Ela pode acometer vários órgãos, tá? Mas principalmente os principais acometidos é o coração e o fígado e o rim, tá? São os três principais órgãos acometidos. Os pacientes normalmente apresentam uma insuficiência cardíaca do subtipo diastólica, tá? Levando principalmente à dispneia quando tem uma demanda da atividade física, uma demanda de exercício, um edema de membros inferiores. No via de regra, quando acomete o rim, os pacientes apresentam uma proteinúria, às vezes podendo atingir níveis nefróticos ou não, tá? E ao longo do tempo evoluindo com a insuficiência renal. Quando acomete o tubo digestivo, o quadro clínico mais comum é a diarreia desabsortiva, então o paciente evolui com uma perda de ponderal importante, o que difere das outras gamopatias que a gente não costuma ver muito em amieloma, por exemplo. Pode acometer também o fígado, levando a uma hepatomegalia dolorosa, uma hepatomegalia congestiva, né? Levando também a acúmulo de proteínas amiloides na pele, a língua, glândulas submandibulares e assim por diante. Pode passar. O que a gente sabe na prática clínica, por ser uma doença muito rara e ter um comprometimento clínico bastante heterogêneo, o tempo entre o aparecimento dos sintomas e efetivamente ser feito o diagnóstico de amiloidose é muito demorado aqui no nosso meio. E talvez esse seja o grande gargalo para nós especialistas que tratamos pacientes com amiloidose. Então, a mediana entre os sintomas do diagnóstico dá mais que 12 meses normalmente, tá? Então, 40% dos pacientes mais ou menos vão levar mais de um ano para fazer o diagnóstico. E além disso, é muito comum os pacientes ficarem pingando de várias especialidades, vários médicos até fechar o diagnóstico. Então, quase 70% dos pacientes passam em consulta por pelo menos três especialidades diferentes, e um terço deles, 32%, quase que cinco especialidades diferentes. Quando a gente vê aqui as principais especialidades envolvidas no diagnóstico de amiloidose, então isso inclui os cardiologistas, hematologistas, nefrologistas, hepatologistas, são os principais médicos que são procurados até fechar o diagnóstico de amiloidose. Pode passar? Então, o algoritmo para o diagnóstico, a gente sempre tem que identificar a proteína amiloide no órgão acometido, tá? Então, o padrão ouro ainda é a biópsia, a gente tem que pesquisar qual é o principal órgão acometido, então, se for o coração, tentar uma biópsia de miocárdio, se for o rim, uma biópsia renal, e através dessa biópsia, a gente vai identificar ali a proteína amiloide, que a gente consegue ver principalmente pela produção do vermelho Congo, e baseado exames de espectrometria de massa, a gente consegue definir qual é a proteína que está sendo acumulada naquele órgão. Então, a gente consegue definir se é uma proteína de cadeia leve, que vai ser o diagnóstico de amiloidose AL, ou se for algum outro tipo de proteína
que a gente vai ver mais para frente, que vai fechar o diagnóstico do subtipo de substância amiloide. Pensando na amiloidose do tipo AL, como é um acúmulo importante da cadeia leve, um exame importante é a pesquisa da cadeia leve livre, que é o famoso Free Light Chain, que a gente vai ver um desbalanço das cadeias leves, então você vai ter um aumento ou da cadeia kappa ou da cadeia lambda, vai favorecer o diagnóstico da amiloidose do tipo AL. Pode passar? Os sintomas, os sinais e sintomas vão estar diretamente relacionados ao órgão acometido. Então, coração, a gente vai ver mais para frente, quando você tem um acometimento cardíaco, você vai ter principalmente uma alteração laboratorial do NT-proBNP, que vai estar sempre aumentado, você vai ter um aumento da troponina, né, que vai refletir o grau de lesão cardíaca, e também, obviamente, o aumento das cadeias leves. Então, isso a gente vai levar ao estadiamento do quadro de amiloidose AL. O estadiamento clássico que a gente usa é o da Mayo Clinic, né, que baseado no grau de acometimento do aumento do proBNP, o aumento da troponina, ou aumento das cadeias leves, ele vai recebendo pontuações de 1 a 3, sendo que o grau 3 a gente subclassifica em 3A ou 3B, e com isso a gente vai ponderar a gravidade da doença. O mesmo a gente faz para o acometimento renal, né, baseado principalmente no grau de proteinúria do paciente, e com isso a gente vai conseguir estadiar o paciente e ver os fatores prognósticos e expectativa de vida desse paciente. Pode passar? Fechando o diagnóstico de amiloidose, o nosso relógio começa a acelerar, né? A gente sabe que quanto mais tempo a gente demora para iniciar a terapia, mais acúmulo de proteínas a gente vai ter nos órgãos e tecidos, vai levando à falência desses órgãos. Então, a gente brinca que na amiloidose o tempo é dinheiro, a gente precisa correr com o tratamento, né? A gente sabe que um terço dos pacientes acabam falecendo de amiloidose aérea no primeiro ano após o diagnóstico pelo tempo elevado para iniciar o tratamento. Uma vez que a gente tem uma lesão grave do órgão, aquele órgão vai levar muitos anos para ser restabelecido, voltar à sua função normal, e muitas vezes isso não acontece. Tá? Pode passar? Então, aqui só para ilustrar, né, um caso que a gente teve recentemente aqui no nosso serviço, né, um paciente de sexo masculino, relativamente jovem, 47 anos de idade, que apresentou um quadro clínico de uma dispneia de início recente associada a uma fadiga, principalmente nas atividades físicas e depois que isso progrediu ao repouso. Ele era um indivíduo previamente saudável, não tinha nenhuma doença crônica, e além disso ele referia um aumento do volume abdominal, perda de peso, uma distensão abdominal, principalmente pós-prandial. No exame físico ele já tinha sinais de estase jugular, sinais de refluxo hepatojugar e é, sintomas de insuficiência cardíaca direita. Pode passar? Nos exames de admissão, o que chamava atenção era um aumento discreto das transaminases, né, e da fosfatase alcalina, que é muito comum, no acometimento hepático pela amiloidose. Ele tinha um aumento discreto também da creatinina, mas já com um aumento importante da beta-2 microglobulina, e chamava atenção um aumento do BNP e da troponina, é, justificando essa insuficiência cardíaca dele. Pode passar? Na entrada, também o que foi visto numa tomografia de tórax por dispneia dele, ele tinha já alguns sinais de tromboembolismo pulmonar, né, aqui mostrando uma embolia pulmonar pequena, mas que podia justificar o cansaço dele. Pode passar? Aqui a tomografia abdominal mostrando uma hepatomegalia congestiva bastante volumosa, já com dilatação das veias hepáticas, também da veia portal. Pode passar? Foi feita uma investigação de trombofilias, né, por se tratar de um paciente jovem com embolia pulmonar, foi tudo descartado. O ecocardiograma dele também tinha uma fração de ejeção pouco diminuída, mas com uma disfunção diastólica moderada, uma pressão de artéria pulmonar aumentada. Mais para frente o Sandrigo vai comentar esses achados no ecocardiograma. Pode passar.
Então, aqui um resumo do caso. Então, o paciente com um sintoma de insuficiência cardíaca de diagnóstico recente, entrou no pronto-socorro com um quadro de embolia pulmonar, com já uma disfunção cardíaca, foi anticoagulado com enoxaparina 1 miligrama por quilo e recebeu alta com enoxaparina e com rivaroxabana, desculpa, e diurético, mas teve uma readmissão com piora da insuficiência cardíaca poucos dias depois. Pode passar? Por conta dessa readmissão desse paciente, ele apresentava uma anemia discreta, foi pensado numa possível amiloidose de cadeia leve, né, uma amiloidose AL. Aqui foi feita investigação de proteinograma e aqui mostrando uma cadeia lambda livre bastante elevada, né, com mais de 400 miligramas por litro, e uma imunofixação urinária também positiva para uma IgG lambda. Pode passar? Foi feito um exame de PET para afastar lesões líticas, né, para descartar um possível mieloma múltiplo associado. O PET veio normal, sem nenhuma alteração. Pode passar. E aqui um exame de medula óssea, mostrando aqui o mielograma, mostrando uma plasmocitose, né, não era com alguns plasmócitos discrásicos. Pode passar. Aqui a biópsia de medula óssea dele mostrando uma infiltração com plasmocitose de 13%, aqui os plasmócitos discrásicos, pode passar. E a imunofenotipagem também compatível com uma população plasmocitória anômala. Pode passar. O cariótipo dele era normal. Próximo. E o FISH mostrando aqui uma translocação 11-14 em 32 células, fechando realmente o diagnóstico de uma amiloidose AL com essa translocação, que ela é muito comum na amiloidose AL. Pode passar. Então, aqui também mostrando o laudo da biópsia de medula, uma infiltração de em torno de 10 a 15% de plasmócitos clonais, que é o que a gente costuma ver numa amiloidose AL pura, né? Não é uma plasmocitose tão importante como no mieloma múltiplo, que a gente tem, às vezes, uma infiltração de 80% a 90%. O que chamava atenção é que a pesquisa da substância amiloide na medula óssea foi negativa. Pode passar. Foi feita também uma biópsia de gordura abdominal, que também foi inconclusiva, o vermelho Congo foi negativa, e foi indicada então uma biópsia cardíaca de cardiomiócitos, e na biópsia de miocárdio que a gente conseguiu finalmente achar o vermelho Congo, e foi encaminhado esse material para espectrometria de massa, e aí sim a gente conseguiu fechar o diagnóstico de uma amiloidose AL, com a espectrometria de massa demonstrando uma presença de uma cadeia leve lambda. Pode passar? Então, esse paciente, então, fechou o diagnóstico de uma amiloidose AL. Ele foi submetido, no primeiro momento, a um tratamento da amiloidose com 4 medicações, né, o daratumumab, bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona. Com esses 4 ciclos, a gente atingiu uma boa resposta, né, um bom controle da doença, tá? Isso deu a nós a possibilidade desse paciente ser encaminhado para um transplante cardíaco, né? Que ele conseguiu realizar em janeiro de 2021. E pós-transplante cardíaco, esse paciente ganhou performance status, né? Ele teve uma condição clínica melhorada. A gente foi submetido a mais 2 ciclos de quimioterapia, seguido de um autotransplante de medula óssea, como eu falando, 200 miligramas. Pode passar? Então, esse paciente hoje ele está com a amiloidose bem controlada, ele mantém remissão depois de 2 anos e meio de tratamento, transplantado cardíaco, recebendo imunossupressão e está super bem. Agora eu vou passar a palavra para o Sandrigo, que vai falar para a gente alguns outros subtipos de amiloidose, que não a amiloidose AL, e como a gente faz o diagnóstico diferencial desses subtipos de amiloidose. Obrigado, Helman, pelo convite, pela parceria. É um prazer estar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre a amiloidose cardíaca. Então, agora eu vou enfocar um pouquinho na visão cardiológica da amiloidose. Então, como o Helman colocou, né, então a amiloidose é uma apresentação com várias possibilidades. E a característica, então, seria a deposição extracelular de fibrilas insolúveis anormais
derivadas de proteínas que perdem sua conformação. A gente tem mais de 30 proteínas que podem formar proteínas, fibrilas amiloides, e 5 delas frequentemente infiltram o coração, e eu tenho 2 delas que são responsáveis por 95% dos casos de amiloidose cardíaca. Então, que seria a L primária, que o Hellman colocou, e a amiloidose por transtirretina, que é uma proteína produzida pelo fígado, que pode ser secundária a uma mutação ou secundária a um padrão wild type, ou selvagem, ou antiga senil, que a gente chama, e que acontece depois da sua produção normal pelo fígado. A gente não tem muito ainda conhecimento pleno desse mecanismo, mas teria a ver com o envelhecimento. Então, eu tenho mais uma série de outras possibilidades, mas essas 2, basicamente, são responsáveis por 95% dos casos de amiloidose cardíaca. Então, a AL é um aumento na produção, né, dessa imunoglobulina anômala. A TTR por mutação é uma mutação que vai levar à produção dessa proteína anômala, e a TTR selvagem seria relacionada ao envelhecimento. Então, a cadeia leve, o Hellman explicou muito adequadamente, mostrando que o acometimento cardíaco é extremamente frequente, então essa interface ela é muito importante da AL com o coração. E a transtirretina, então, a TTR é uma proteína que transporta a tiroxina e o retinol, e por isso esse nome, né, de transtirretina. Ela é produzida pelo cromossomo 18 e é sob uma forma de um tetrâmero. 95% da produção da transtirretina é hepática, mas eu tenho também pela retina e pelo plexo coroide. A transtirretina, por mutação, eu tenho mais de 130 mutações já descritas, e a questão da selvagem ou wild type. Então, o tetrâmero, no contexto ou da mutação ou da selvagem, ele perde a sua conformação, e perdendo essa conformação, esses monômeros teriam uma tendência, então, à formação da proteína amiloide, que gruda principalmente no coração e no tecido nervoso. Então, a TTR, por mutação, há mais de 130 mutações descritas, eu posso ter um fenótipo, dependendo do tipo da mutação, mais neurológico, então, de neuropatia sensitivo-motora, neuropatia periférica, e eu tenho um outro polo de mutação que acomete mais o coração. E, obviamente, eu tenho no meio do caminho a possibilidade dessa intersecção. Então, a mutação V30M é a mais comum, e ela tem um cunho, principalmente em pacientes mais jovens, perto dos 30 anos, de um acometimento principalmente neurológico. Já a V122I é uma mutação que é praticamente só cardíaca. A V30M, de acometimento mais tardio, perto dos 60, 70 anos, ela tem um mix bem grande, tanto de coração quanto de neurológica. Então, essa questão da mutação ela é extremamente importante, porque ela guia a apresentação fenotípica. A discussão que o Hellman já trouxe seria a amiloidose cardíaca uma doença rara. Considerando a questão da OMS, a gente poderia encarar como rara. A L, o Hellman mostrou, era a principal causa de amiloidose cardíaca, e a TTR, por mutação, ela depende um pouquinho da região onde eu estou envolvido. Então, de uma maneira geral, ela é rara também, porém, a V30M, por exemplo, em Portugal, eu tenho regiões com acometimento de 1 para 1.000 habitantes, extremamente frequente. Na nossa população, pela questão da colonização, a gente tem muito dessa mutação aqui, Suécia e Japão também, e a V122I, ela está presente em 3,4% de afro-americanos, então ela é extremamente frequente, principalmente nos Estados Unidos. E como o Hellman mostrou, independente do tipo de amiloidose, geralmente eu tenho um subdiagnóstico, um atraso, chegando até mais de 2 anos, desde o início dos sintomas, principalmente a TTR, envolvendo uma série de profissionais até o diagnóstico. Mas, sem dúvida, a TTR selvagem, que hoje é a causa mais comum de amiloidose cardíaca, ela é extremamente frequente.
13% das ICs com fração de ejeção preservada em homens acima de 60 anos com espessamento ao ecocardiograma acima de 12 milímetros é extremamente frequente essa entidade. Quando a gente faz necrópsias de idosos acima de 80 anos, 25% tem um padrão de TTR, em especial a TTR selvagem. 5% das estenoses aórticas, 16% das TAVs. Então, essa é uma entidade que hoje ela é extremamente frequente e fazer o diagnóstico obviamente, instituir a terapêutica acaba impactando na evolução desses pacientes. E eu tenho uma série de pistas clínicas que apontam para a amiloidose cardíaca. Como é uma doença sistêmica, habitualmente eu não vou ter só o acometimento do coração. Eu vou ter, por exemplo, na TTR, é muito comum a síndrome do túnel do carpo bilateral acometendo em alguns anos antes do acometimento cardíaco. A macroglossia, como o Hellman mostrou, é muito comum na AL. A disfunção autonômica é muito comum na TTR, em especial na TTR por mutação. História familiar de amiloidose, obviamente, é uma doença genética, tem uma passagem autossômica dominante, então é extremamente frequente aí passar para os filhos. Dor neuropática, sintoma da neuropatia periférica, hipotensão ortostática, ruptura do tendão do bíceps, estenose da coluna lombar, a equimose periorbital, que tem a ver com a AL principalmente. E, obviamente, o acometimento fenotípico principal dessa doença no coração é espessar o coração. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é a doença mais comum relacionada à genética do ponto de vista cardiológico. Porém, depois dos 60 anos, eu começar a ver um espessamento do coração, eu tenho que pensar em diagnósticos diferenciais e, sem dúvida, a amiloidose é uma possibilidade. Necessidade de marca-passo, e como o coração começa a piorar muito a performance, eu vejo o espessamento e o paciente que podia ser hipertenso até então e que poderia justificar esse espessamento, ele começa a cair a pressão e isso sugere muito a possibilidade de amiloidose. Então, como o Hellman mostrou, todo o organismo pode ser acometido por amiloidose e, sem dúvida, pensar em diagnósticos diferenciais, quando eu tenho acometimento cardíaco e acometimento sistêmico em outros órgãos, e eu devo pensar na possibilidade de amiloidose. E eu tenho uma série de red flags para o diagnóstico de amiloidose cardíaca, envolvendo, obviamente, os exames habituais da cardiologia, passando pelo eletro, eco, ressonância e os marcadores aí, troponina e BNP. E, sem dúvida, a partir do momento que eu avento essa possibilidade, eu vou ter uma sequência para o diagnóstico. E, sem dúvida, a primeira coisa que eu preciso fazer é descartar a L, como o Hellman mostrou, a importância desse diagnóstico. E, a partir do descarte da L, eu vou investigar a TTR através da cintilografia com pirofosfato e o sequenciamento genético. Então, o eletrocardiograma é um exame extremamente simples e fundamental na cardiologia. Ele dá várias dicas em relação à possibilidade da amiloidose cardíaca. E como o acometimento é entre as fibras, o clássico que eu posso encontrar é a baixa voltagem, porque eu vou acabar ocupando o espaço da musculatura e eu vou reduzir a voltagem ao eletrocardiograma. Esse é um sinal tardio, mas ele é muito frequente, principalmente na AL. Na TTR é menos frequente, mas se o acometimento é de longo prazo, isso pode estar presente. Outro achado é o pseudoinfarto, QS em V1 e V2, eu faço cateterismo, não tem coronariopatia obstrutiva. Posso ter BAV, FA, bloqueio divisional, e o eletro pode ser normal em 10% dos casos. Mas outra dica muito interessante em relação ao eletro é ver a discordância entre a espessura do ventrículo esquerdo e a voltagem do QRS. Então, eu vejo um espessamento ao ecocardiograma, eu esperaria um QRS com uma voltagem maior. Se eu não encontro isso, essa discordância é extremamente sugestiva do acometimento cardíaco por amiloidose. No ecocardiograma, o achado principal é o espessamento, que não é uma hipertrofia, na verdade, porque é entre as fibras acima de 12 milímetros, e eu vou ter o espessamento do coração como um todo, incluindo o ventrículo direito, as válvulas, o septo interatrial, e eu vou ter, pela rigidez da musculatura dos ventrículos, um aumento atrial. Posso ter um padrão granular do miocárdio,
a gente chama de sparkling, posso ter derrame pericárdico, e geralmente a fração de ejeção é preservada ou discretamente reduzida, como a gente viu no caso apresentado pelo Helmut. E um outro achado que é bastante sugestivo, apesar de não patognomônico, que é a preservação apical no strain longitudinal. O acometimento da amiloidose geralmente pega mais a base do coração e pouco o ápice, e aí eu consigo enxergar que essa região funciona melhor, ela fica mais vermelha. Isso não é patognomônico, mas sugere bastante amiloidose. E, sem dúvida, a ressonância é um exame que agrega muito nesse raciocínio, e eu vou ver um padrão de realce tardio, que pode ser subendocárdico ou transmural. Como o acometimento é extracelular, eu vejo um aumento do volume extracelular através do mapa T1. Então, quando que eu devo fazer o screening para amiloidose cardíaca? O principal é ter um espessamento do ventrículo esquerdo associado à alteração no eletro, alteração clínica aí de C com fração de ejeção preservada, hipotensão em pacientes previamente hipertensos, na ressonância realce tardio transmural subendocárdico, alterações sensitivas, disfunção autonômica, túnel do carpo bilateral e história familiar dos sintomas. Quando eu tenho o espessamento e um desses achados, eu devo fazer a avaliação da amiloidose cardíaca. E essa é uma publicação, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia que estabelece um fluxograma. Então, se eu tenho a suspeita clínica da amiloidose cardíaca, o próximo passo é exatamente excluir a amiloidose aérea, excluir cadeias leves. Então, através da dosagem da cadeia leve livre, imunofixação sérica e urinária. Vindo alterado, eu vou para a rota hematológica, que é exatamente a investigação que o Hellman demonstrou. Vindo negativa essa investigação, eu vou para a pesquisa da transtirretina. E essa pesquisa da transtirretina, ela pode ser feita de forma não invasiva através da cintilografia com pirofosfato. Vindo alterada a cintilografia com pirofosfato, eu faria o sequenciamento genético para ver se é TTR por mutação ou TTR selvagem. Então, aqui, a cintilografia com pirofosfato. Quando eu tenho um acometimento cardíaco semelhante ao externo ou acima do externo, graus 2 e 3, e ou um aumento acima de 1,5 da relação entre o acometimento do coração e o tórax contralateral, acima de 1,5, eu definiria, então, de uma forma não invasiva, o diagnóstico de amiloidose cardíaca por transtirretina. Obviamente, tendo excluído a L previamente. Aí, o próximo passo, vindo positivo o pirofosfato, eu faria, então, avaliação genética. Vindo a genética positiva, eu vou estabelecer um gene que levou, então, a TTR por mutação. E, vindo negativo, eu fecharia o diagnóstico de ATTR selvagem. Posso fazer a avaliação invasiva por biópsia endomiocárdica, mas, obviamente, é um exame mais agressivo. Tendo o afastamento de AL e o pirofosfato positivo, eu não precisaria fazer anatomia patológica. Mas, se eu ficar na dúvida, eu posso fazer toda aquela investigação que o Hellman mostrou, incluindo o vermelho Congo e a espectrometria de massa. E por que é fundamental excluir a L? Porque a mortalidade ela é muito maior em comparação à TTR, e eu tenho que ser rápido nesse diagnóstico para começar logo o tratamento. Sem dúvida, eu devo fazer o diagnóstico de TTR e tratá-la, porém, a rapidez com que eu tenho que ter o diagnóstico de AL, ela é muito impactante. Então, a cadeia leve, o Hellman explicou de uma forma muito adequada tudo isso. O transplante cardíaco é uma possibilidade, e muitas vezes a gente tem bastante dificuldade do tratamento, da tolerância pela gravidade e apresentação clínica do paciente, e foi o que aconteceu no caso em questão. Ele precisou de inotrópico, e mesmo tendo melhorado a cadeia leve, ele mantinha a dependência de inotrópico, e por isso ele acabou sendo indicado o transplante cardíaco, ficou numa condição melhor, foi possível, no segundo momento, continuar a quimioterapia e fazer o transplante de medula óssea. No tratamento da TTR, amiloidose por transtirretina, quem produz é o fígado. Historicamente, o tratamento era o transplante hepático. Então, por muitos anos, o transplante hepático foi a estratégia inicial de tratamento, mas, felizmente, a gente tem drogas agora que melhoraram a evolução da doença sem precisar fazer o transplante hepático.
A droga que a gente tem disponível hoje é o tafamidis, tanto para neuropatia quanto para miocardiopatia. A dose é diferente, na neuropatia é de 20 miligramas e na miocardiopatia é de 80 miligramas. E a gente tem os silenciadores, né, do RNA também como uma possibilidade terapêutica. Vários estudos em andamento, buscando inclusive estratégias de degradação da proteína que já foi produzida, e sem dúvida esse é um campo em aumento bastante exponencial de conhecimento e tratamento, e que muda, quando eu faço o diagnóstico e começo a tratar, a evolução da doença, que é extremamente grave. Nas situações de miocardiopatia com IC avançada, eu posso considerar o transplante duplo coração-fígado na questão da mutação, e no coração por wild type, pacientes muito graves, eu posso considerar o transplante, lembrando que são pacientes mais idosos, eles têm que ser altamente selecionados. Então, sem dúvida, a amiloidose cardíaca ela enseja uma série de comprometimentos associados, então a estenose aórtica é muito comum, o tromboembolismo é muito comum, o nosso paciente teve um evento tromboembólico, eu não devo ficar correndo atrás só do Chades-Vasque para indicar a anticoagulação desses pacientes, mesmo sem FA, eles têm um alto risco tromboembólico. Distúrbios de condução, muitas vezes eles precisam de marca-passo, sem dúvida, a insuficiência cardíaca, ela é extremamente de difícil manejo, a IC com fração de ejeção preservada, eles não toleram beta-bloqueador, não toleram os vasodilatadores, basicamente é diurético, e agora os inibidores de SGLT2, espironolactona, mas sem dúvida, em alguns casos, na apresentação mais grave, o transplante pode ser considerado. Na fibrilação atrial, a amiodarona é a droga de escolha. Cardioversão elétrica, eu devo sempre fazer um ecotransesofágico antes, pelo risco de trombo, mesmo o paciente sob anticoagulação. Em algumas situações, o CDI para prevenção em recuperação de morte súbita, em algumas situações de prevenção primária. Então, a amiloidose cardíaca, resumindo, ela tem um acometimento 95% de AL e TTR, pode ser por mutação ou selvagem. A AL, eu devo ser rápido no diagnóstico, a TTR, as mutações com seus perfis neurológico e cardíaco, e a selvagem, principalmente em homens acima de 60 anos, com espessamento e cefé. AL e TTR por mutação são doenças raras, mas a gente tem um subdiagnóstico e um atraso, e sem dúvida a TTR selvagem tem sido de uma forma muito frequente diagnosticada a partir do momento que a gente tem uma estratégia menos invasiva, excluindo a L e usando o pirofosfato de uma forma não invasiva. E, sem dúvida, nós cardiologistas e todas as outras especialidades envolvendo geriatria, clínico geral, nefrologista, neurologista e o hematologista, a gente deve pensar nessa entidade, porque se a gente deixar de tratar adequadamente da forma mais rápida possível, a evolução pode ser muito grave dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sandrigo. A gente ainda tem mais uns 15, 20 minutinhos para a gente conversar, debater, abrir aqui para quem tiver perguntas, tá? Pode passar para a gente. Mas o que a gente percebe na prática, a gente sempre achou que a amiloidose era uma doença super mega rara, né? Mesmo na hematologia, a gente mal pensava em amiloidose até os últimos 4, 5 anos. Que a gente percebe que realmente ela não é tão rara assim, né? O diagnóstico tem sido cada vez mais frequente, tanto de amiloidose aérea quanto por TTR. Pelo menos a minha impressão aqui como hematologista é que tem aparecido cada vez mais quadros de amiloidose. Eu não sei se para você também, a gente tem um viés pelos serviços que a gente trabalha, mas acho que é a sua impressão também, né, Rodrigo? Acho que a gente é meio amiloidófilo, né? Então acaba puxando, e a gente pensa muito no diagnóstico, e às vezes a gente acaba fazendo mais diagnóstico a partir do momento que você pensa, né? Mas sem dúvida a entidade é muito menos rara do que a gente imaginava. Em especial a TTR selvagem, ela é extremamente frequente. Pensando que 50% dos casos de insuficiência cardíaca tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e 2% da população tem insuficiência cardíaca, eu falaria perto de 1% da população, 15% desses pacientes teriam a possibilidade de amiloidose. Então, é um número extremamente elevado aí em potencial. A grande questão é a gente pensar no diagnóstico, né, com base em toda
essa fisiopatologia e o arsenal aí que a gente tem à disposição e fazer o diagnóstico, né? Então, o fluxograma ele é bem claro e ele parte do excluir a L, né? Que eu acho que esse é o primeiro ponto, pela gravidade e rapidez evolutiva em potencial da AL, né? Então, acho que esse e aí que a gente se encontra, né? Então, É. eu avento a possibilidade da amiloidose cardíaca como cardiologista, como clínico, e aí o próximo passo eu dependo muito da parceria do hematologista para fazer a interpretação da cadeia leve, que às vezes não é tão simples assim, né? Não é só olhar o número isoladamente, mas é entender um contexto, né? Eu acho que esse é o desafio e ter essa parceria cardio-hemata é fundamental, clínico-hemata é fundamental. É. Eu queria que você comentasse um pouco para nós, que não clínicos, que hematoristas, que não somos cardiologistas, a gente sempre aprende na faculdade, na residência, na clínica médica, que a insuficiência cardíaca diastólica, vamos dizer assim, ou agora a insuficiência cardíaca de pressão normal, né, o termo que vocês têm usado cada vez mais, que ela não seria tão grave, não tão sintomática quanto uma insuficiência cardíaca sistólica, quando o paciente já chega com uma fração de ejeção muito baixa. E a maioria dos pacientes que a gente vê com amiloidose cardíaca, elas têm a pressão normal, são insuficiência cardíaca diastólica, e na prática a gente vê que a mortalidade é muito alta. Né? O paciente tem uma qualidade de vida muito ruim. Então, queria que você comentasse um pouco e desmistificasse um pouco esses conceitos que, na verdade, na prática não são tão reais. Né? Assim, o conhecimento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né, que seria a fração de ejeção acima de 50%, ele é muito mais recente. A gente aprendeu na faculdade que essa entidade era esquisita, ninguém tinha muita certeza, né, do ponto de vista de definição diagnóstico, mas a gente via os pacientes sintomáticos e o fenótipo da IC com fração de ejeção preservada seriam os pacientes mais idosos, obesos, que têm pressão alta, diabetes, são mais cheios de comorbidade. Então, ele tem dispneia, e a dispneia muitas vezes não é interpretada como insuficiência cardíaca, até porque ele é idoso, não faz atividade física, então existia um subdiagnóstico muito grande. E o eco, eu não vejo a fração de ejeção reduzida, então fica mais difícil essa interpretação. E os próprios peptídeos natriuréticos são mais baixos na ICFEP também. Então, é um desafio diagnóstico e eu preciso ter uma visão diferenciada para fazer esse diagnóstico. E como é uma população mais idosa, a gravidade é muito grande. E diferente da IC com fração de ejeção reduzida, que eu tenho um arsenal terapêutico muito vasto, envolvendo beta-bloqueador, vasodilatador, IECA, BRACA, cubitril valsartan, antagonista mineralocorticoide, e agora inibidor de SGLT2, que a gente chama do quarteto fantástico da IC com fração de ejeção reduzida, na ICPEP a gente não tem nada que se mostrou extremamente efetivo, e esses pacientes são muito difíceis de manejo. E na amiloidose, essa dificuldade é ainda, o coração começa a ficar cada vez mais espessado, mais rígido, ele tem uma dificuldade muito grande de relaxamento, e esses pacientes têm muito sintoma e eles são extremamente graves. E eles toleram mal IECA, vasodilatador, beta-bloqueador, e basicamente o tratamento acaba sendo diurético. Se eu dou diurético demais, eles ficam hipotensos, se eu dou de menos, eles ficam congestos. Então, é um desafio muito grande, mais difícil de tratar esses pacientes com IC com fração de ejeção preservada, em especial de amiloidose, do que com fração de ejeção reduzida. E outra coisa que a gente acaba vendo na prática, assim, que muitas vezes a gente tem dificuldade de tratar o paciente, né, igual esse caso que eu apresentei, por conta da insuficiência cardíaca mesmo, já falamos status. Então, um grupo espanhol, alguns anos atrás, eles preconizavam transplante cardíaco de cara, né, para depois dar tempo para o hematologista entrar e entrar com a quimioterapia, com transplante autólogo. No Brasil, como está o nosso cenário de transplante cardíaco? A gente consegue transplantar esses pacientes por Então, uma fila de gravidade? a gente tem uma casuística de 14 pacientes transplantados com amiloidose, metade deles por AL e a outra metade por TTR. Sendo dois desses TTRs, a gente fez transplante duplo coração-fígado. Então, a nossa casuística mostra uma curva de sobrevida muito parecida em relação às outras
etiologias de insuficiência cardíaca. Então, hoje, o resultado, sendo bem rigoroso na seleção do paciente e no segmento, ele é muito bom. A gente tem casuísticas prévias com resultados bastante ruins na amiloidose. E o que vai indicar o transplante é muito a condição do paciente. Então, o paciente em questão, né, que você apresentou, é um caso bem interessante, porque a despeito da melhora e da resposta hematológica, ele continuou dependente de inotrópico e ele precisou fazer o transplante cardíaco. Então, acho que esse é o grande desafio hoje, né, no tratamento da amiloidose AL, é você ter a remissão do ponto de vista de cadeia leve, e isso tem que gerar alguma repercussão na melhora da performance cardíaca, né? Então, eu vou precisar de menos diurético, e no caso desse paciente, seria a possibilidade da retirada do inotrópico. A despeito da melhora hematológica, ele não melhorou do ponto de vista cardíaco, e a indicação do transplante veio exatamente por isso. Hoje, a gente tem um número mais ou menos perto de 400 transplantes cardíacos no Brasil, hoje, feitos de inúmeras etiologias, isquêmico, chagásico, hipertensivo, e a amiloidose é um N extremamente pequeno, mas numa população desses pacientes com IC com fração de ejeção preservada, né, ou levemente reduzida, muitas vezes o clínico tem uma certa dificuldade, acaba não indicando o transplante e o paciente fica numa condição pior. Mas, sem dúvida, é um desafio, mas a gente tem toda a estrutura e essa possibilidade. E o paciente que fica com inotrópico, ele acaba sendo priorizado para o transplante, ele passa na frente de quem está em casa. Então, nessa situação, esse paciente acabou transplantando mais rápido, porque ele estava com dobuta, a gente não conseguiu tirar, e o paciente acabou transplantando e evoluiu super bem. E várias discussões, né? E hoje as medicações em potencial que possam tirar essa proteína amiloide do tecido, talvez seja um grande diferencial associado ao tratamento quimioterápico aí, no caso da L, e também no caso da TTR. A gente tem os estabilizadores, né? O tafamides, a gente tem as drogas que silenciam o RNA, CRISPR, que está agora sendo avaliado, mas, sem dúvida, quando eu já cometo esse miocárdio, se eu faço um diagnóstico muito tardio, talvez eu precise ter medicações que retirem essa proteína já grudada. E talvez esse seja um cenário aí, num futuro próximo, que a gente tenha medicações específicas para isso. É exatamente isso, né? Porque a gente percebe que a história natural da doença dentro da amiloidose ele mudou muito nos últimos 10 anos, né? A gente vê os dados mais históricos da Mayo Clinic, pacientes quando fazem diagnóstico no estádio avançado, um 3B, a sua mediana sobrevida são 4 meses, né? Hoje, com as novas opções de tratamento, com anticorpo monoclonal, com quimioterapia, o autotransplante, os pacientes, aqueles que respondem, a gente consegue estabilizar a doença e parar a produção de cadeia leve, os pacientes estão vivendo 5, 10, 15 anos. E agora, com os próximos adventos dessas novas medicações que realmente conseguem tirar a proteína amiloide dos órgãos, provavelmente a expectativa de vida vai aumentar muito, né? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer aí o Sandrigo, o pessoal do Hematolog por esse vídeo. Estamos aqui chegando quase no nosso horário. E estamos aqui abertos. Quem quiser depois mandar perguntas pela plataforma, a gente vai estar aqui disponível para responder. O Adelmo mandou uma pergunta aí sobre a doxiciclina no tratamento. Se quiser comentar sobre a doxiciclina. A doxiciclina surgiu alguns 10 anos atrás, mais ou menos, era um estudo chinês, se não me engano, um estudo pequeno, era um estudo de fase 1, e na verdade eles usavam a doxiciclina entrou de uma maneira meio esquisita no papel da amiloidose. Eram pacientes que eram submetidos à quimioterapia e não podiam tomar outros antibióticos como profilaxia e recebiam a doxiciclina como profilaxia. E foi um viés aí de seleção, esse grupo aí que acabou sobrevivendo mais, tomando a doxiciclina, mostrou que tinha alguma suspeita aí de um ganho de sobrevida, melhora resposta com a doxiciclina, e isso colou por muito tempo, a gente ficou dando doxiciclina para os pacientes, mas mais recentemente teve estudos prospectivos, randomizados, comparando com placebo ou não, e mostrou que isso realmente
não foi demonstrado. Então, hoje em dia, a doxiciclina perdeu bastante espaço, aí caiu em desuso, pelo menos na amiloidose AL, né? Acho que nos outros também. Acho que é isso. E tem várias drogas em estudo aí, né, para ver se a gente Hum, consegue retirar, que seria esse conceito aí de você retirar a proteína que hum, está grudada no tecido, né? Eu acho que esse vai ser um grande avanço aí nos próximos anos, se a gente conseguir ter uma droga tanto para L quanto para TTR. é.